Fala galera, estamos aqui com mais uma aula e hoje a gente vai finalmente aprender a segunda lei de Newton. A gente aprendeu a primeira, depois pulou para a terceira, mas agora a gente vai finalmente ver a segunda, que essa segunda tem mais um formalismo matemático, então a gente vai ver agora, depois de ter já se situado nos conceitos. Em primeiro lugar, a segunda lei de Newton, meio que a primeira lei, ela dá spoiler da segunda lei, né? Então vamos lembrar qual é a primeira lei de Newton? Foi aquela aqui, né? Dizendo que o somatório das forças, quando o somatório das forças em um corpo é igual a zero, isso quer dizer que a velocidade é constante. Constante quer dizer que não muda. Pode ser um número, também pode ser zero. Se tiver zero, quer dizer que é repouso. Então, em outras palavras, se a somatória das forças, né, for igual a zero, ou seja, se não houver força, se a força resultante, tem outro jeito de colocar isso aqui, né? Se a força resultante for igual a zero, isso significa que a velocidade não vai se alterar. Se ela está zerada, a velocidade, ela vai continuar zerada. Se ela estiver em um valor, ela vai permanecer. Essa é a lei da inércia. Então, com isso, a gente pode deduzir, usando um pouco de raciocínio lógico, de que se a velocidade, né, é igual a um valor constante, significa que não tem aceleração, ou seja, que a aceleração é igual a zero. Então, vamos dar uma de detetive aí, agora vamos juntar. Vamos pegar cancelar essa parte aqui e essa parte aqui e vamos juntar essas duas de cá para formar um conceito só. Quer dizer então o quê? Que se houver força, a aceleração não pode ser zero. Ou seja, força e aceleração estão relacionados. E é isso que quer dizer, né? Quer dizer que a aceleração vai ser diretamente proporcional à força resultante no corpo. Então, o primeiro passo é isso. Pela primeira lei de Newton, a gente já entende que a aceleração de um corpo, ou seja, a alteração de sua velocidade, tanto para aumentar ou diminuir, vai existir apenas quando houver uma força. Mas existe um problema que só isso aqui não nos dá nenhuma lei, porque lei precisa ter uma coisa bem certinha matematicamente, né? Então, a gente não sabe, por exemplo, imagine só, se eu tenho um corpo com uma massinha M aqui agora, e eu vou aplicar uma força, eu vou chamar de força 1 aqui, eu vou aplicar essa força 1 aqui para a direita, e ele vai acelerar. Agora, eu vou aplicar a mesma força 1 também nesse corpo aqui, mas porém esse corpo tem uma massa maior, uma massona, por assim dizer. Observe que quando eu aplico a força 1 no corpo da massinha, ele vai acelerar, né? Muito bem, tudo como a gente esperava. Porém, quando eu aplico a mesma força F no corpo da maçona, ele vai acelerar também, só que ele vai acelerar menos. Aí a gente pode tirar outra parte do quebra-cabeça aqui, que é que a aceleração é inversamente proporcional à massa. Veja só, esse 1 sobre m significa que é inversamente proporcional. Que quer dizer o quê? Que quanto maior a massa, menor a aceleração. Ou seja, para eu acelerar um corpo com massa maior, vai ficar mais difícil, cada vez mais difícil. Em outras palavras, agora vamos juntar essas duas aí para formar uma grande família feliz. Significa isso o quê? Que a aceleração que a gente quer num corpo, né? Se a gente não está falando de aceleração, então suponha, a gente quer acelerar um corpo. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que aplicar uma força nela. Mas que força é essa? Essa força vai ter que ser maior quanto maior for a massa, porque a massa é uma constante. Veja só, a massa não muda, né? A massa é constante no corpo. Se ele não muda, se essa massa não muda, então eu só posso controlar uma coisa aqui, que é a força. Então, a massa me diz qual é a força necessária para eu aplicar naquele corpo, de forma que eu consiga a aceleração tal que eu quero. Disso aqui eu posso reorganizar, porque vocês não veem muito desse jeito, veem mais assim, né? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa aqui é a segunda lei de Newton. Aí, pronto. Força é igual a massa vezes a aceleração. Vamos ver agora só como a gente deve entender essa equação para a gente não se confundir. Então, né, essa segunda lei de Newton nos diz o quê? A gente tem que ler assim, que quanto maior a massa, é isso que ele está querendo dizer, quanto maior a massa do corpo, mais força é necessária para acelerar. Então, vamos lembrar que essa massa aqui é constante, ela não vai mudar, você não tem como mudar a massa do corpo, só se juntar vários corpos, que é outra coisa, né? Mas a força necessária para acelerar vai ser maior quanto maior for a massa. Então, é só você fazer aquela imagem mental, né?
Será que é a mesma força? Se eu quiser acelerar, tipo, aumentar a velocidade em 1 metro por segundo, que é aumentar a velocidade e acelerar, né? Se eu quiser acelerar 1 metro por segundo um carrinho de brinquedo pequeno em um carro de verdade, será que eu coloco a mesma força? Claro que não. A força vai ter que ser maior se a massa for maior. É isso que essa lei está querendo dizer e simples assim. E lembre de uma coisa, que isso não tem a ver com velocidade, isso tem a ver com aceleração, ou seja, um corpo que está andando a 1000 km por hora, mas continua 1000 km por hora ali, está em velocidade constante, então ele não tem força. Às vezes a pessoa confunde achando que velocidade, até porque está muita força, não. A força só nos diz o quê? Como essa velocidade muda, como ele acelera. Se não estiver acelerando, pode cancelar aí porque não tem força. E outra coisa importante é que a força resultante vai ter sempre a mesma direção e sentido que a aceleração. A aceleração também é vetor, a gente está vendo aqui, né? A força resultante vai ter a direção e sentido. Isso vai nos lembrar o quê? Vamos lembrar de um caso óbvio, né? Lembra que a gente já aprendeu sobre isso? Que a força-peso é igual justamente o quê? A massa vezes a aceleração da gravidade. É justamente a mesma equação que a gente colocou. No caso de um corpo em queda livre, a força resultante é a força-peso. É igual a massa vezes a aceleração. E a aceleração em queda livre é o quê? É da gravidade. A gente pensa qual é a direção da força da gravidade, né, por cento do planeta, e a aceleração está indo para onde? Para baixo também. A mesma coisa aqui. Então, essa equação é basicamente a mesma aqui, que a gente colocou outras letrinhas antes de poder apresentar a segunda lei de Newton. Mas é isso que ele quer dizer, ok, gente? Existe ainda um jeito, eu creio, mais preciso da gente entender essa equação, mas eu vou deixar para outro vídeo. Por enquanto, espero que tenha gostado aqui e tenha ajudado vocês nessa preparação aí para as provas. Até mais!